não está conseguindo ter clareza, né? Daí vem o nome da empresa. Muito bem. Né? O Unblur é você dar clareza para aquilo que você está procurando, né? O nosso cliente é muito interessante, a gente até brinca. Quando que a gente perde um cliente? Quando a gente tem aquela tentação enorme de contar a nossa história. O cliente não quer saber sobre você. Ele quer saber de ser escutado. Mas o líder, eu não acredito que ele possa ser responsabilizado por tudo na carreira da sua equipe. Mas ele tem a capacidade de atrapalhar se ele não lidar com a sua missão da melhor maneira possível. E Você tem um monte de mimos pela como é empresa. que larga isso? Porque a gente Você não larga, é arrancado de você. Ah. É arrancado de você. Quantas pessoas aqui devem estar nos ouvindo que alguém te acompanha, às vezes, até a portaria. Num dia você tem o computador, tem tudo, e você chega em casa e você não tem mais nada. Né? Então, não está sob o seu controle. Não está sob o seu controle. Não te pertence aquilo. Aquilo é provisório. Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora, fala aí, empreendedor, empreendedora. Começando mais um episódio aqui em março, que é o mês das mulheres, eu recheei a minha mesa de mulheres competentes, incríveis, bonitas. Você vai perceber que esse episódio todo vai estar recheado de muito conteúdo e de muita dica para você aí que quer dar um salto na sua carreira, para você que de alguma forma está sentindo que precisa de uma ajuda, você que acha que talvez dentro da construção da sua carreira tem um degrau que você não consegue chegar, você está naquele máximo da sua potencialidade, essas minas aqui vão mostrar para você como chegar num degrau muito mais alto e com muita experiência. Na mesa aqui, eu tenho muita experiência, mas eu vou começar naquela câmera lá, pode jogar, Igor. Por aqui, quem é você? De onde você fala e quanto de experiência tem aqui de mercado seu? Eita! Bom, eu sou Salete Deon. Eu sou gaúcha. Barbaridade. Mas saí do Rio Grande faz muito tempo. Saí do Rio Grande aos 23 anos, isso já... Então você já é mais paulista que 30 anos. gaúcha. Mas um pouco catarinense também, que eu já morei em Santa Catarina. Um pouco colombiana, que eu já morei na Colômbia. Nossa! E atualmente São Paulo. Eu escolhi São Paulo para viver, para morar. E você é uma das sócias da empresa que a gente vai discutir o tempo todo aqui. Eu vou deixar por último a falar o nome, mas... Sim, eu sou uma das 3 sócias. Se eu abrir seu LinkedIn, você passou pelo que lá no seu LinkedIn de trabalhos, assim? No meu LinkedIn, você vai visualizar que eu iniciei como recepcionista em um hospital. Mas antes disso, a minha primeira atividade profissional foi empregada doméstica. Depois, então, recepcionista. E depois eu iniciei, então, como assistente social, que foi a minha formação universitária. E que eu trabalhei para eliminar a função na empresa onde eu trabalhei, né? Eu fui convidada para um projeto para me auto-eliminar. E depois você vai ver que toda a minha carreira foi dentro de uma empresa, né, por 24 anos, onde eu estive em várias posições, em várias áreas, mas trabalhando majoritariamente com procurement e supply chain. Muito bem. E você aqui aos roncos de uma Harley Davidson, aí você escolhe o modelo que você quiser. Quanto tempo de experiência nessa mesa? E quem CLT, é você? CLT 30. CLT. CLT 30. 30, certo. Como empreendedora, 5. 5. Então a gente tem 35 anos aqui de experiência. Mas quem é você para a galera te conhecer? Bom, eu sou Maristela Goraibe, sou casada, tenho 2 filhos homens já adultos, que já não estão mais com a gente em casa, então agora eu só namoro. A função de mãe agora tá curtindo. É só... Eu quero saber, o que você transformou o quarto dos meninos? Pois é, em escritório, né? Em escritório, tá bom, beleza. Não, e a gente fez o downsize, né? A gente saiu daquele apartamento que cabia todo mundo e fomos para o menor, para a gente ter mais liberdade também, mobilidade para fazer o que a gente gosta. E eu sei que tem uma motoca estacionada lá embaixo também. Tem 2, uma de cada um. É mesmo? Você dá uns rolezinhos também. Sim, a gente gosta de fazer viagens de longa distância. Já fomos para Ushuaia, Fortaleza,
qualquer lugar do Brasil, Argentina, Chile. Bota o velocímetro para rodar. É. E se eu abrir o seu LinkedIn, do que tem de história lá? Se a gente dá uma pincelada nos seus últimos... Eu acho que as 4 principais empresas onde eu trabalhei, praticamente todas do mercado financeiro e segurador. Dos 30 anos da minha carreira, 25 foram dedicados à previdência complementar, que era um produto que eu sempre fui apaixonada e que eu acreditava no que estava por trás dele, né? Do ponto de vista de preparação financeira, planejamento. E aí, cuidando desse produto, eu fiz de tudo. Até, né, cooperações, comercial, área técnica, até dirigir uma operação inteira dentro de uma seguradora multinacional. Agora, trabalhar no mercado financeiro e você não tem um burnout aí no seu currículo? Não tive. Não tive, porque era filho para criar, conta para pagar, e Entendi. eu gostava do que eu fazia. E... Não deu tempo? Não deu. Eu tinha que me organizar, acordava às 5 da manhã, ia para academia, ia no ônibus lendo o jornal para me atualizar naquela época, então... Depois dava hora para tudo. Vamos falar um pouquinho disso, que eu tenho a sensação que sempre no mercado financeiro é onde estão os maiores índices de burnout. Pode ser que eu esteja enganado, mas vamos conversar um pouquinho disso, entre alta performance e também deixar a mente escapar um pouquinho, né? A ponto de bagunçar. Agora eu vou pro lado aqui. Com quem eu estou falando, quanto tempo de experiência... A gente começou com uma gaúcha, uma paulista e agora uma carioca. Exatamente. Quanto tempo de mercado, Flá? Eu sou a Flávia Pérez, ou Flá. Eu atuei no mercado executivo por 25 anos e há 5 empreendendo com essas muchachas aqui. Muito bem. Assim faz o trio. Se eu pegar o seu LinkedIn lá, o que eu encontro? Nossa... Além de mãe do Pablo, eu né? Eu sou mãe do Pablo, um rapaz de quase 20 anos que já está morando sozinha. Estou nessa fase aí, me acostumando com isso. Lá você vai ver alguém que mudou bastante, né? Eu acho que um pouco diferente das 3. Tanto é que eu gosto de escrever sobre isso, sobre coragem para mudar. Porque eu atuei 1/3 da minha carreira na área de comércio internacional, 2/3 da minha carreira na área de gestão de produto, de categoria, de marcas, até dirigir uma marca como um todo, em diferentes áreas, né? Um negócio inteiro. E lá eu atuei tanto no mercado, na indústria química, eu atuei na indústria de alimentos, na indústria esportiva e no varejo de moda, nesses 25 anos. Que legal. Todas vocês em alta performance em suas cadeiras executivas. Sim, cadeiras pesadas na sua imensa maioria. A última posição que eu ocupei foi de diretora de supply chain em uma fábrica na Colômbia, onde eu fui convidada para compor o time que construiu a primeira fábrica de lavadoras da Colômbia, região andina. Então, era greenfield, um trabalho do zero. Caramba! São experiências interessantes, né, se a gente for ver. E você, Má? Que cadeira você sentou como executiva? E a gente, antes de você empreender, já estava mais equiparado o salário homem e mulher dentro da alta performance? Como estava isso? Você sabe que na última empresa onde eu trabalhei, eu tinha um par homem. E uns 3, 4 meses depois que eu tinha começado ali, eu descobri que a esposa dele tinha plano de saúde da empresa e o meu marido não. Como assim? E aí eu fiquei tão chocada com aquilo, né? Não porque meu marido precisasse, mas porque era o meu cônjuge, né? Independente de qualquer coisa. E aí o RH na época me falou, não, mas é uma deliberação da empresa dar o plano de saúde ou não. Eu falei, eu sei, mas eu queria entender a diferença. Isso foi, Gustavo, sei lá, faz 18 anos atrás, né? E essa empresa mudou muito e hoje defende fortemente a igualdade de gênero. Eu nunca senti, depois, com o tempo, né? Eu não senti mais isso lá. Tive meu espaço, né? Eu acho que eu fui a primeira mulher diretora de uma unidade de negócio. Tinham outras diretoras, mas de uma unidade de negócio que tocava uma operação inteira, eu acho que eu fui a primeira dentro daquela empresa. Então, acho que foi aquele momento mais importante da minha carreira, onde eu pude tocar diferentes áreas que eu não conhecia, áreas que eu não tinha domínio, e era uma questão de confiar e colocar as melhores pessoas para fazer o que precisava ser feito. E se tirar um aprendizado desse período que você passou em alta performance, em construção, para a Mari de hoje,
que você traz para os seus clientes que estão trabalhando contigo, daquela Mari para o momento de hoje, com o mundo de hoje? Olha, muito do que também eu aprendi com essa minha sócia aqui, em discussões entre nós, né? Aposte nos melhores talentos de cada pessoa da sua equipe. Eu, durante muitos anos, até por uma crença que eu tinha de criação minha, eu achava que todo mundo que era bom tinha que ser bom em tudo. Então, se você é um cara de alta performance, você tem que ser bom em qualquer posição. Mesmo generalista, saber de tudo um pouco bem. E tem um ou outro que tem uma pegada, assim, que vai bem, né? Em qualquer lugar. Mas a grande verdade é que quando as pessoas, elas são desafiadas a fazer mais e mais aquilo que elas já são boas, desenvolver aquelas competências que elas já têm naturalmente, que elas já fazem naturalmente, elas voam muito alto. E você ter um time que está sendo estimulado nesse sentido, te leva para o alto também. Sim. Né? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi errando, né? E depois entendendo até a teoria, indo baseada em dados e fatos, que a gente se apoia em assessments que mostram que todas as pessoas têm seu lado luz, seu lado sombra, têm sua área de competências e talentos naturais e os campos minados. Né? Quem não tem um campo minado, e sorte de quem sabe onde as minas estão escondidas, para a gente poder desviar. Sim. Né? Senão você fica pisando em mina e perdendo um pedaço da perna a cada passo que você dá. E você acaba desistindo em alguns casos, né? Desiste, porque cansa, né? Muito Sim. esforço, muito tempo para você conseguir sair, né? Tirar a cabeça do tonel e ter uma performance mediana, fazendo aquilo que você não tem aptidão. Então, isso acho que foi meu principal aprendizado naquilo que me apaixonou também, que foi o desenvolvimento de pessoas. Legal. Hoje todas juntas e na construção da Amblur... Agora você falou o nome da empresa, né? Você falou direitinho. Muito bem, eu tô treinando. Ainda mais eu uso o amor como fonte para fazer a pronúncia correta. Então ficou fácil. Agora, você descobriu as suas sombras e as suas luzes nessas cadeiras todas que você sentou? E quanto você traz das cicatrizes dessa cadeira para a Flávia de hoje com seus clientes? Nossa, Gustavo, você tá bom nas perguntas. Aí, Globo, me contrata. Olha, eu acho que uma das coisas que eu trago também das minhas experiências, tem muito a ver com o meu jeito de ser, é aprender com as coisas que a gente faz. E sempre olhar pelo lado bom, né? A gente tem um autor que a gente gosta muito e que depois eu me dei conta que eu usava isso, saber o que é bom ou o que é ruim no que a gente vive, está nas nossas mãos, depende do nosso olhar. E eu tenho um olhar positivo sobre as coisas. E sempre nessas cadeiras, o que eu vivi, eu procurei, mesmo nos momentos mais difíceis, olhar o que tinha de bom naquela experiência que a gente estava vivendo. E, a partir daí, a gente, com esse olhar positivo, trabalhar nas soluções. Hoje, continuo usando isso. Eu acho que o nosso trabalho com os nossos clientes, ele está muito relacionado a isso, né? Quando a pessoa está blurred, quando ela não está conseguindo ter clareza, né? Daí vem o nome da empresa. Muito bem. Né? O Unblur é você dar clareza para aquilo que você está procurando, né? Ter clareza sobre o que você quer, sobre o que você precisa, sobre o como você vai fazer. E nesse Unblur, se você fica olhando só para o negativo, para o buraco, para o que não está legal, aí que você cai, né? A Mari, que é motociclista, ela tem essa frase que a gente troca muito entre a gente, eu adoro, né? Se você na moto olha para o buraco, é para lá que você vai. Se você olha para frente, para onde você está indo, ali você segue em frente e o buraco você nem sente, desvia, você passa, né, deslizando. Não, é verdade, isso é uma técnica de pilotagem, né? Uhum. Quando você vê um buraco na pista, se você olhar para ele, o teu corpo te leva para ele. O teu corpo leva a moto para aquela direção. Então, a primeira coisa, quando você vê um buraco, que é o lado negativo das coisas, né? O medo, é onde estão os nossos medos. A primeira coisa que a gente tem que fazer como reflexo é olhar, não, para onde eu vou? Eu vou para lá. Então, você olha para lá
E, naturalmente, o teu corpo leva a moto para aquela direção. E é para onde você joga a tua energia, as suas ações, né? E o seu foco. Agora, para tudo isso, a gente precisa de coragem. Eu gostei muito que você usou um pouco no nosso papo. Você tocou na palavra coragem algumas vezes. E coragem, eu não sei dizer se a gente conquista, se a gente ganha, se a gente desenvolve. Tá lá, coragem. Sabe por quê? Como que acontece a coragem, né? Eu não sei explicar para ninguém, porque é uma coisa... Amo. Você sabe que a origem das palavras, a etimologia, ajuda muito a gente a entender o que ela quer dizer. E o coragem é coreagem, é você agir com o coração. Então, o coração tá aqui, todo mundo tem. Você não inventa. É você realmente acessar aquilo que é importante para você, aquilo que te motiva, e parece que aquela força vem, Gustavo. Então, assim, não tem que procurar fora, ela tá aqui dentro. Por isso que a gente fala em autoconhecimento, por isso que a gente fala em você se voltar para dentro, que a gente tem os recursos, a gente tem o potencial para a gente ir atrás do que a gente quer. A gente vai chegar no momento de coragem de vocês três com um salto de fé em empreender. Mas, para eu explorar um pouquinho mais de você, Sá, eu guardei aqui que você começou com 2 profissões que são de servir o cliente, de entregar o seu melhor, como empregada doméstica e como recepção. O sorriso em dia e o servir bem, né? Porque no final você é avaliado pelo seu atendimento ou pelo como você transformou aquele local que você fez a diária, etc. Nessa construção de servir, até a sua liderança, o quanto você se doou e quanto a empresa doou para você. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você constrói uma carreira, você entrega ali, veste a camisa, você continua sorrindo, você vira sócio até sem estar no contrato social, né? E você está o tempo todo entregando o melhor de você. E também a empresa tem que entregar um pouquinho. Eu queria saber de você, assim, nessa construção de servir sempre, até o cargo de diretoria, quanto você absorveu e quanto foi absorvida ali? Não sei se você conseguiu pegar a minha... Eu entendi. É interessante isso, porque eu quero traçar aqui para você, então, desde esse início até a história do crachá. E aqui, Gustavo, é uma construção mesmo, como você está trazendo, e a palavra servir, ela é muito, muito importante, porque eu sempre coloco o seguinte, que independe do que você faz, é você fazer bem feito. É você fazer aquilo de uma maneira extraordinária. Muitas vezes a pessoa está muito focada em fazer algo para o amanhã, mas não faz o hoje bem feito. Então, independente de quando eu atuava como uma empregada doméstica numa casa de família, ou depois sendo uma recepcionista, ou depois como diretora de supply chain, independe, né? Então, é muito interessante isso, porque na construção toda da carreira, nós vamos amealhando, né, credibilidade, reputação, construção de marca, que é fundamental para o que nós hoje, Ambler, fazemos, por exemplo. As pessoas olham para a Ambler não como uma consultoria de gestão de carreira ou de desenvolvimento de liderança, mas principalmente quem está à frente da Ambler. Credibilidade das pessoas. Por mais que você vai olhar a empresa, você vai olhar quem está fazendo. E isso é muito interessante, porque o servir está presente. O cliente, o nosso cliente, é muito interessante, a gente até brinca. Quando que a gente perde um cliente? Quando a gente tem aquela tentação enorme de contar a nossa história. O cliente não quer saber sobre você. Ele quer saber de ser escutado. De alguém que escute a dor dele, porque no dia a dia ninguém escuta. Muito mais sobre servir do que ser servido. Exatamente. Então, obrigado por trazer essa palavra, Gustavo, do servir. E eu conecto com essa questão do crachá, porque é muito interessante. Quando a gente está numa companhia, e eu transitei 24 anos na mesma empresa. Então, o teu sobrenome passa a ser o sobrenome da empresa X. E quando você sai, o que acontece? Eu passei a ser Salete Deon,
tão simples quanto isso. Salete de onde? Não é? Salete de... E aí isso é interessante, né, Flávio? Porque recém que eu fiz a transição, eu fui visitar uma pessoa numa empresa e eu cheguei na recepção e a recepcionista perguntou: salete da onde? Não, salete de onde? Não, da onde? De que empresa? Não. Só salete, né? Sou eu, né? E aí é essa questão interessante, né? Que quando você não tem um sobrenome, você é meio despido. Você se sente nu. Eu não tenho. Por isso que às vezes as pessoas entram em depressão ou tal, quando ficam sem trabalho, porque realmente, bom, e agora? Quem sou eu? E aí onde a gente se conecta com o que a Mari e a Flávia estavam trazendo, dos talentos que a gente tem, daquilo que a gente realmente construiu na vida da gente. Quem sou eu mesmo? O que eu tenho realmente de fortaleza? Porque aquele crachá não me representa, o crachá é temporário, né? Então, o crachá é uma identidade temporária, quer dizer, está me localizando, hoje eu sou Salete, sócia da Ambler, né? Amanhã eu não sei. Então, essas são questões interessantes. Então, mais importante que o nome da empresa é o nome Flávia Pérez, Maristela Goraibe, Salete Deon. É mais importante porque é o que realmente alavanca a empresa. Então, obrigada pelo servir, porque o servir é fundamental para o que nós fazemos hoje. Muito bem. Agora, Mari, quando a gente constrói uma carreira, a gente também se doa muito quando a gente assume como líder, que é muito mais sobre o nosso time do que sobre nós. Nessas lideranças, como é que você construiu o crachá de líder e não de chefe? Queria que você contasse um pouco sobre essa Mari e todo tipo de subordinado que passou por ti nessa construção. O que você aprendeu com eles também? Além de você dar o seu melhor como líder, você também acaba recebendo alguma coisa quando você está fazendo um trabalho bem feito, né? Tá, Gonçalo, enquanto você fazia a pergunta, eu me lembrei da minha primeira posição de liderança. E eu sou amiga próxima, e não vou dizer íntima, porque a gente não se fala sempre, mas sou muito próxima dos 3 liderados que eu tive na minha primeira posição de liderança. Uma mora aqui no interior de São Paulo, outra mora em Salvador e outro está morando nos Estados Unidos hoje, com a família. E a gente é conectado até hoje. Isso foi há, 30 anos. E praticamente eles ganharam uma consultoria Ambler, né? De graça ali, por assim. ter trabalhado contigo, né? Sim, diretamente. Sim. E, na realidade, naquela época, eu tinha toda a inexperiência de quem começa, né? Muito mais preocupada em dar resultado, em entregar os cronogramas de trabalho, em fazer o que tinha que ser feito, em fazer da forma certa. Até que essa trajetória vai mostrando para a gente que é uma missão. A liderança, ela é uma missão. Cada um de nós, na nossa atividade profissional, tem uma autorresponsabilidade, né? De se desenvolver, de ir ao encontro daquilo que sonha, de perseguir o que sonha. Mas o líder, eu não acredito que ele possa ser responsabilizado por tudo na carreira da sua equipe. Mas ele tem a capacidade de atrapalhar, se ele não lidar com a sua missão da melhor maneira possível. E como que você divide isso? Líderes são capazes de afundar a moral de uma pessoa, o desempenho dela, se ela estiver descuidada, desguarnecida das próprias convicções, estiver sem clareza daquilo de onde ela pode se apoiar, dos pilares sobre os quais ela pode se apoiar, que estão dentro dela. Então, é uma missão importante, porque é a tua oportunidade de deixar um verdadeiro legado. A Salete sempre fala isso. E eu tomo para mim essa frase, sabe? Que depois que tudo isso passa, depois que a nossa carreira como líderes termina, as pessoas não lembram mais de nós pelos resultados que a gente entregou. Ninguém mais se lembra das metas que eu bati na minha vida executiva, mas elas se lembram da maneira como eu tratei as pessoas, cada uma delas, como as pessoas foram desenvolvidas na minha equipe, como a minha equipe era percebida dentro da instituição. Agora, Amara, como você chegou a diretora, os níveis de acesso até você dentro de uma construção hierárquica de uma empresa te deixa distante daquela galera que está um pouco mais abaixo na hierarquia. Como é que você consegue transmitir esses valores, essa
essa doação como líder para que chegue até a pontinha lá da sua cadeia toda de liderados? Assim, como é que dá para fazer isso? Eu tô te perguntando como um cara que liderou pouca gente até hoje, né? Não, dá para fazer, você tem que querer primeiro, né? Você tem que entender o quanto isso é importante. É importante para o líder, mas é muito mais importante para essa equipe inteira, né? Porque eu trabalhei numa instituição em que os diretores ficavam dentro de salas fechadas. Então, eu tinha uma sala fechada. Não tinha conceito tinha de uma open porta. door na época, Se eu quisesse né? deixar aberta, deixava. Se eu quisesse deixar aquela porta fechada o dia inteiro, poderia. Então, se eu tivesse ficado dentro daquela sala fechada o tempo todo, eu não estaria ouvindo a minha equipe, ouvindo realmente como as coisas estavam acontecendo ali no dia a dia, as dificuldades e as formas como eles estavam encontrando para fazer as coisas. Então, eu sempre me preocupei em usar uma ferramenta que é poderosíssima na liderança, que é a comunicação. E a comunicação, ela tem que ser próxima. A comunicação distante, ela é muito vulnerável, muito frágil, vamos dizer assim, né? É próxima de olho no olho, no 1 a 1, no coletivo. Então, existem mensagens que precisam ser passadas para todos ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, com a mesma frequência. Então, eu tinha um hábito durante muitos anos de todo mês eu reunia a minha equipe inteira, e quando eu tinha pessoas fora do escritório, elas participavam por áudio, para passar tudo que a gente tinha conquistado naquele mês. Olha, conquistamos isso, esses são os números, assim que as coisas estão acontecendo, isso aqui está funcionando, isso aqui não está funcionando, o foco é melhorar isso e vamos celebrar aquilo. Então, todo mundo era alinhado no que era mais importante e eu tinha toda segunda-feira, para mim era o dia sagrado. A segunda-feira eu me reunia com o meu time direto para a gente passar por todos os pontos e eles tinham a missão de desdobrar isso para as suas equipes no detalhe. E uma coisa que eu nunca abri mão, porque não é só da gente para a equipe, né? Eu nunca abri mão de ter meia hora por semana com os meus líderes, mesmo numa posição de diretora. Legal. E eu sempre consegui. E eu sentava ali e eu falava, olha, é assim que as coisas estão acontecendo na minha área, eu estou tomando essas decisões, o que você faria diferente? Ali era o meu feedback. Porque se ele falasse, não, toca do jeito que tá, para mim o feedback estava dado. Eu falava, beleza, eu vou continuar. Que se ele não faria nada diferente do que eu estou fazendo, é porque as coisas estão no caminho certo ou num caminho que são confiáveis. Muito bem. E era o que eu precisava para ter energia e confiança para seguir o que eu estava fazendo. Quem estiver assistindo agora vai sentir saudade de ser liderado por você, hein? Vou divulgar nos meus grupinhos. Eu tenho grupo de todas as empresas que eu trabalhei. Ô, Flá, como que a gente constrói uma relação sem ser egoísta com a nossa carreira quando a gente é líder? Né? A Mac colocou um ponto que, para tudo dar certo, é um pouco sobre ela, um pouco sobre a galera embaixo. Mas como que a gente não se torna um egoísta da nossa carreira, assim, a ponto de você só olhar para o seu quadrado e começar a responder tudo que a empresa pede, todas as metas e tudo, e você acaba esquecendo da sua equipe? Você deixa de ser líder? Como é que você traz esse egoísmo sem perder a mão do seu time? Tem um colega nosso, Luciano Santos, que escreveu esse livro chamado Seja Egoísta com a Sua Carreira. Se ele estiver ouvindo isso, ele vai até questionar, né, o porquê não ser egoísta. Mas quando a gente fala de egoísmo ou de cuidar da carreira, que é algo que é muito forte no que a gente faz, a gente está falando que cada um dentro das organizações tem ali o seu plano, o seu sonho, né? E tanto o líder quanto o líder e os colaboradores precisam saber qual é esse sonho, porque senão a gente não tem direção, a gente não sabe para onde está indo. Já dizia Alice, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Todo lugar serve. E você a Mari falou aqui, né, de que liderança é uma missão e liderança é uma escolha também, né? Então, para você ser um líder, você precisa escolher. Eu vou ser um líder. E líder, o que é? É alguém que busca resultado enquanto desenvolve as pessoas. Então, ele tem que olhar para o sonho dele, para o que ele quer, para o que ele deseja, né? Porque, afinal de contas, ele precisa cuidar dele, né? Que é a camisa interna dele, que está por baixo da camisa da empresa, mas ele precisa também olhar
para os sonhos dos seus colaboradores. Por isso é que se fala de um líder servidor, né? Porque, no fundo, ele está servindo a sua equipe a alcançar os seus sonhos. Daí a importância de você, periodicamente, conversar, você ter momentos de troca para perguntar, né? O que você deseja para a sua carreira? Por que isso é importante? Como que eu, como líder, posso te servir? Então, hoje fala muito dessa ambidestria, né? Você tem que cuidar da sua carreira, mas você tem que olhar para a sua equipe, você tem que olhar para os resultados enquanto você desenvolve as pessoas, né? E, acho que tem uma mistura aí. Não sei se eu respondi. Não, respondeu. 100%, mas respondeu. Tem uma mistura. E aí eu vou jogar para você, Sal, o seguinte. Quando você constrói uma carreira de liderança, dependendo de como é a hierarquia da empresa, vai até o topo, que a gente fala do presidente em si, né? Mas você tem que preparar, como se diz, deixar a cadeira quentinha para o próximo sentar. Então tem muito sobre o que a Flá também falou, porque se você não prepara quem está sendo liderado por ti, você não consegue, né, dar o próximo passo ou subir o seu drone, né, atualizando para mundos atuais. Você não consegue subir o seu drone se você não prepara alguém para colocar o drone no mesmo lugar. Como construir uma sucessão, não sendo egoísta, cuidando da sua equipe, não esquecendo de você? Como é que você juntou tudo isso até a cadeira que você sentou? O que você usou um pouquinho de cada um desses pontos e como você faz hoje com os seus clientes? É bem interessante essa pergunta, porque eu digo que eu tenho pelo menos 5 que trabalharam comigo, que serão presidentes de empresa, a menos que não queiram. Mas tem toda a competência e talento para serem. Perfeito. Então, eu acho que o primeiro grande ponto é a atração de pessoas. Né? Como você atrai pessoas para trabalhar contigo. E aí é um trabalho do líder com recursos humanos quando estão contratando pessoas. Às vezes pode estar contratando como um trainee, um estagiário e que depois vai se desenvolvendo dentro da organização. Ou em outras funções também. E eu acho que aqui uma das grandes questões que eu tive é que eu sempre gostei de contratar os melhores. Porque aquele que era, eu dizia que mediano, e as pessoas que me conhecem sabem, não sobrevivia comigo, porque eu realmente puxava forte. Então, porque se você traz uma pessoa talentosa, essa pessoa te desafia diariamente. Então, é alguém que não vai aceitar uma resposta e vai fazer 3, 4, 5 porquês. Ela te incomoda positivamente. Ela incomoda positivamente. É alguém que, às vezes, você precisa segurar, mas não precisa empurrar. Isso aí. Tinha um líder meu que ele falava, é melhor segurar os loucos do que empurrar os tontos. Exatamente, é uma boa analogia. Então, eu acho que a questão da preparação de sucessores vai dessa questão do líder exercer o seu lado coach, de treinar as pessoas realmente, daquele que está chegando de ser treinado, de ser desafiado e ter o apoio quando necessário. E também, eu acho que aqui alia com a questão de que hoje você diz assim, tá bom, eu atraí as pessoas, mas como eu as retenho? Eu não retenho mais. Hoje, acho que as empresas, a maioria já não estão mais falando em retenção de pessoas, porque a pessoa precisa estar inspirada. Eu me inspiro em alguém e quero desenvolver a minha carreira aqui dentro. Eu escolho estar aqui. Esses dias eu vi um post, né? Não é onde eu vou trabalhar, e sim com quem. Com quem eu vou trabalhar. Então, essa questão da inspiração, ela é muito importante. Porque eu já vi pessoas que foram contratadas por um determinado líder e ele saiu 3 meses depois e logo depois a pessoa saiu. Porque aquela liderança tinha inspirado muito a pessoa para escolher trabalhar naquela empresa. Sim. Então, por isso a importância das empresas cuidarem bem dos seus líderes. Né? Porque os líderes é que vão auxiliar a empresa, não só na entrega das metas e resultados, mas sim também em ter uma equipe de alta performance, como você disse. Sim. Então, é um desafio grande, mas possível, né? Agora, eu vou jogar para você, mas como que vocês desenvolvem? Porque um dos serviços que vocês oferecem é desenvolver liderança. Como é que vocês trabalham isso? Qual que é o processo da empresa de vocês para quem está agora com um monte de líder talentoso, que incomoda positivamente, que são alta performance, mas precisam de alguma forma ser treinados para que a cadeia continue acontecendo, né? Passo a passo. Como é que vocês fazem isso?
Bom, a tua pergunta me remete a um dos nossos segmentos, que é o corporativo. Então, como a gente faz isso dentro das organizações? Primeira coisa que a gente tem que a gente, né, a gente parte sempre do mesmo ponto. A gente vai lidar com adultos. E adultos que têm experiência em liderança. Sem o juízo de valor, a gente sabe que tem conteúdo ali. O que a gente precisa é promover o alinhamento e o aproveitamento de tudo aquilo que eles já sabem e explorar uma reflexão mais profunda que os ajudem a chegar onde eles querem. E como é que a gente sabe onde eles querem chegar? O nosso processo também parte de um diagnóstico. E o diagnóstico diz respeito a ouvir esse grupo, esse time de líderes, esse grupo de líderes. A partir do momento que a gente ouve esse grupo a respeito do que eles esperam de um treinamento, ou seja lá o que for que a empresa esteja promovendo por meio da nossa empresa, a partir do momento que a gente pergunta para eles quais são as competências que eles estão entregando para a organização onde eles estão, quais as competências que eles gostariam de desenvolver, e dentre outras perguntas que a gente faz, eles já começam a se sentir parte de um processo de construção. E a nossa metodologia, ela é centrada na pessoa. A nossa atuação toda é centrada naquilo que eles trazem, como demanda, como expectativa, como necessidade, para sair de onde eles estão e chegar onde eles querem estar. E as ferramentas que a gente usa, sejam elas de autoconhecimento ou das teorias que a gente estuda para auxiliar esse processo, todas são compartilhadas e extraem deles aquilo que eu tinha comentado antes, né? Aquilo que eles têm de melhor. Os leva à consciência daquilo que eles têm de melhor, para usar aquilo em favor do que eles querem conquistar. Então, aí, a partir daí é construído um processo, são definidas as etapas, a gente combina o jogo, tanto com o sponsor desse projeto, quanto com esse time. E o que a gente mais gosta de fazer é trabalhar com espaços de tempo entre os nossos encontros com esses grupos, para que eles tenham tempo de colocar em prática aquilo que eles decidiram fazer de diferente a partir dali. Porque se eles continuam fazendo as coisas da maneira como eles já vinham fazendo, os resultados continuarão sendo os mesmos. Sim. Então, a provocação é essa. Faz sentido tudo isso que a gente discutiu aqui nessas 4 horas de workshop? Faz. O que vocês vão fazer diferente a partir de segunda-feira? A partir de amanhã? Eles saem dali com decisões tomadas, pactuadas e com métricas para avaliar o resultado, se aquelas ações trouxeram os resultados esperados ou não. Mas eu acho que já do primeiro encontro, acho que eles entendem que tem que tirar um pouco de cera do ouvido ali e praticar a escutativa, né? Acho que já sai de cara ali, né? Porque o que vocês fazem é dar um ambiente de segurança para que eles falem e sejam ouvidos. Mas, curiosamente, o engajamento ele não acontece de forma instantânea. Muito embora eles tenham sido ouvidos, eles tenham participado da construção e as coisas... Me ajudem aí, meninas, me ajudem a lembrar dos detalhes. Quando a gente provoca no primeiro bloco de interação que a gente tem com o grupo, quando a gente provoca a tomar decisão para fazer alguma coisa diferente, eles saem de lá com um compromisso entre eles e nós. Muito mais entre eles. Mas quando a gente vai para o segundo encontro, muita pouca coisa foi feita. Porque é assim que a gente sabe que as nós, coisas como são. adultos, Fechou a reagimos. porta. Por quê? Essa é a pergunta. Por que acontece isso? Porque nós temos um instinto de sobrevivência que faz a gente economizar energia o tempo todo. Sim. E a gente gasta muito menos energia fazendo o quê? Fazendo aquilo que a gente já está fazendo aquilo que a gente já está acostumado. Sim. Então, Vai na banguela, né? Como disse. Só que aí o segundo encontro vem com uma roda de conversa. E aí, como é que foi? Quais foram os resultados que vocês observaram diante das decisões que vocês tomaram e colocaram em prática nessas semanas, né, de intervalo? Geralmente o café é mais rápido, né? Porque alguém vai tomar nota. O que acontece? Não, eu acho que tem uma coisa curiosa na forma como a gente trabalha, que tem a ver com o que a gente falou antes, né? Que a gente parte de uma escuta. Então, independente da área de negócio ou da área de RH, nos passar uma determinada dor, e são várias dores, né, que hoje tem nas organizações. As pessoas não se comunicam bem, elas não sabem fazer gestão do tempo, o feedback aqui não está funcionando,
a liderança mudou o time e aquele líder deixou de ser o time que ele é, o líder que ele era antes. Então, a partir dessas N dores, a gente dá o exemplo escutando, né? Porque é assim que a liderança funciona. E dessa escuta, né, de todas as partes, a gente consegue construir uma jornada, sugerir uma jornada, mas o que a Mari falou, a construção de cada uma dessa jornada, que vai abordar diferentes temas oriundos das diferentes dores, ela é feita em conjunto com eles. Ela é feita partindo... porque a gente não tem essa visão, a gente vem de fora, óbvio que a gente ajuda, facilita, tem um framework por trás que nos ajuda na facilitação, na condução desses times, mas eles sabem do negócio, eles sabem das dores. Então, o nosso trabalho ali é junto com eles, extrair e ajudá-los a montar essas soluções. Agora, é o que a Mari falou, né? Como a gente está falando de mudança de comportamento, tem muitas empresas que às vezes acham que um evento só vai resolver. Eles vão fazer um treinamento. Uhul, saímos dali animados e tudo se resolveu. Não, porque isso envolve mudança de comportamento. E às vezes ela não vem no primeiro momento, porque as pessoas voltam naturalmente para o status quo. Então, eu acho que a nossa metodologia de sustentação, né, de conseguir deixá-los ali com ações, com continuação, retomar isso a cada encontro, traz a consciência deles de que eles têm que agir, né? É o famoso primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, não vai se movimentar para onde você quer. Se você não der depois o segundo passo, você só vai parar na fase 1. Mas tem que rolar tipo um líderes anônimos, né? Tem o alcoólatras anônimos, tem que ter um líderes anônimos, né? Eu estou há tanto tempo praticando as coisas que eu fiz no último workshop com a mulher. Olha, boa ideia. Você ia complementar alguma coisa, eu até Sá? adicionaria, porque a metodologia que nós construímos para desenvolvimento de liderança, ela é oriunda também das nossas experiências, de nós três como executivas. E contratantes desses serviços também. E contratante também. Eu, como suprimentos, também contratei muitas empresas para esse fim. Mas o que é mais importante aqui? E a gente até brinca, né, com... Muitas vezes, no mundo executivo, isso só aconteceu com nós três, com certeza não aconteceu com mais ninguém que está nos ouvindo ou assistindo, né? Que muitas vezes, como executivas, nós éramos convidadas ou convocadas para um treinamento, para um team building, para um workshop, que não havíamos pedido, que não estávamos precisando, que não atendia a minha dor para entregar os resultados e as metas daquele ano. Entretanto, éramos obrigadas a estar presentes. Então, esse cenário todo era um cenário que, quando nós começamos a conversar entre nós para construir a metodologia, veio muito presente. Puxa, mas a gente não quer fazer algo que a gente não gostava quando éramos executivas e estávamos nessas cadeiras. Vamos entender qual é a peça que precisa primeiro, né? Qual é a peça que precisa primeiro. Então, essa escuta que a Mari e a Flávia trazem de escutar o cliente. É claro, o RH, ele traz, oriundo de pesquisas, oriundo de muita informação, ele tem já o que está tendo de consequências na organização. E a gente aprofunda isso, então, com o diagnóstico que nós realizamos escutando esse cliente e o que é importante para ele. Sim. Quando ele se vê representado na solução, o engajamento é muito maior. Mas se você colocar todos esses líderes no mesmo pote, às vezes tem uma necessidade que não é incomum em todos, né? Isso também tem que tomar cuidado, que às vezes você escuta, mas quando junta o grupo todo, as necessidades são diferentes. Aí vira uma salada de necessidades, né? Por isso que quando se avalia, dentro da metodologia que nós conduzimos, se procura entender quais são as dores que perpassam aquele grupo. Porque tem algumas dores, sim, individuais, e essas dores que às vezes são muito individual e específica, a organização nos contrata para um programa de coaching executivo, por exemplo. Nem combinei essa deixa que você colocou. Então, esse é um aspecto interessante, porque é algo específico daquele executivo. Entretanto, a jornada que nós propomos de desenvolvimento é uma jornada cross, que aquele grupo ali, durante o diagnóstico, a gente identificou que são soluções que vão beneficiar a todo aquele grupo. Entendi. Porque no diagnóstico a gente vai avaliar
o que são fatores convergentes e as dispersões de opinião também, tanto do ponto de vista de necessidade de desenvolvimento, quanto de visão de cultura organizacional também. Por incrível que pareça, a gente passa pelo tema da cultura no nosso diagnóstico, até para apresentar para a empresa o quanto essa liderança está preparada para disseminar essa cultura. E quando a gente vê dispersão na forma como cada líder enxerga a visão de futuro, o propósito da empresa, os seus valores, isso é um alerta importante. A gente precisa alinhar, porque esse líder, esse grupo de líderes não está disseminando a mesma cultura. Agora, é inevitável que depois de uma consultoria dessa corporativa não vire vários clientes individuais, né? Sabe do que a gente mais se orgulha? A grande maioria dos nossos clientes corporativos contratou a gente mais de uma vez. E ele é oriundo do individual. É muito interessante. Eu achei que o corporativo derivava o individual. A gente começou pelo individual. A gente começou, né? Então... Quando a Ambler nasceu, a imensa maioria no primeiro ano de clientes eram clientes individuais. Entendi. E com o passar do tempo, esses clientes individuais de coaching executivo nos levavam para as suas organizações. Então, o caminho foi esse. Entendi. E agora surge também a questão do cliente corporativo que busca daí, eu quero investir separadamente, independente da contribuição da empresa ou não. E vamos falar aqui entre nós, né? O tipo de empresa que contrata vocês, que os líderes fiquem bastante orgulhosos, né? De alguém que contrata e realmente está preocupado em mudar o corpo todo de líderes. Né? Porque eu já passei por muita empresa que não se investia em nada e não se desenvolvia nada. Era PPT, dá uma lida aí, ou tá aqui um usuário e senha de um software que a gente comprou que ensina algumas coisinhas. Gustavo, você falou uma palavra importante, que é investimento. Né? Isso é uma coisa que também nos preocupa, além de fazer sentido para esse líder que está sendo envolvido no que a gente faz, não vou dizer garantir, mas apoiar a empresa a ter o retorno do seu investimento. Sim. E como é que a gente faz isso? Os nossos projetos, eles contemplam uma fase de sustentação daquilo que foi descoberto, do que foi aprendido, das conclusões que o grupo chegou. A gente, como a Flávia falou, a gente trabalha em cima de frameworks. Claro, a gente apoia o grupo a chegar nos resultados que eles esperam, mas como é que eles vão sustentar isso ao longo do tempo? Uhum. Como é que a gente garante que esse grupo vai andar junto, vai andar coeso, vai continuar disseminando essa cultura, vai continuar se autodesenvolvendo? Então, a fase de sustentação, ela é fundamental para aquilo que a gente faz e o que nos dá orgulho e nos traz esse cliente de volta. Porque diferente de uma interação nossa de um dia ou de uma... Intervenção pontual, né? De uma coisa pontual, a gente sabe que, né, ao final os feedbacks são positivos, não foi bacana, passou rápido, aprendi muita coisa, ok, mas a gente sempre fica com um ponto de interrogação, o quanto essas pessoas estão preparadas para usar esses insights que eles tiveram em favor de si mesmas e dos resultados da empresa no dia a dia. Às vezes eu saía de alguns lugares que eu sentia que ia ser um voo de galinha, sabe? Uhul, todo mundo se abraça, cola post-it, terminou, fechou. Isso nos incomodava também. No começo a gente falava, não vamos fazer, não vamos por esse caminho. Né? Vamos trabalhar, vamos estruturar uma metodologia que dê caminhos para a empresa sustentar essa que mudança. Tenha continuidade. Né? Dê consolidação para essa mudança. Agora, Flá, se o Pablo, lá com seus 20 anos, em alguns momentos você não consegue mudar ou transformar o pensamento, a gente que é pai e mãe, como é que você pega um executivo de 35, de 37, de 40? Como é que você faz essa pessoa se transformar e mudar? Porque você me comentou aqui nos bastidores que às vezes eles nem sabem o que eles querem. Como que é isso? Na hora que você partiu desse conglomerado de líderes no corporativo, mas você entendeu os pontos individuais. Como é que muda alguém com 35, 37... Se a gente às vezes não consegue dentro de casa mudar os nossos pequenininhos, né? Com filho é diferente, né? Filho, marido, casa de ferreiro espeto de pau. Acho que não tem a ver necessariamente com a relação. Tem a ver com um executivo que sente que se ele não mudar, se ele de fato continuar fazendo a coisa do mesmo jeito, ele realmente não vai chegar onde ele quer.
E se ele não tem clareza de onde ele quer, a gente tem hoje recursos, ferramentas de ajudar essa pessoa a voltar. É meio que uma volta para a origem mesmo, de entender os seus talentos, de entender do que ela é feito, de resgatar sonhos. E todos nós, Gustavo, a gente tem uma mina interna de ouro que, com as técnicas corretas, a gente consegue acessar para que essa pessoa resgate ali, às vezes, uma chama que está apagada, uma falta de motivação em uma organização onde ela esteja, ou, às vezes, o nem saber o que ela de fato quer. Então, acho que a gente consegue usar diferentes recursos para ajudar essa pessoa, independente da idade. Com filho, de fato, é mais difícil. Mas com os executivos, homens, mulheres, apesar que existem diferentes perfis, né, que a gente estava comentando, a gente tem aquele cliente que de fato é cliente, que ele quer investir nesse momento e descobrir o que é importante para ele na carreira e correr atrás. E ele se engaja, né? Ele se engaja. É um cliente que se envolve, que reflete, que vem para uma reunião com a gente com temas claros sobre o que refletir. Então, ele tá realmente junto da gente no processo. Tá de mão dada mesmo. Né? Agora, tem clientes que alguém tá... Eu já tive cliente assim, olha, eu vou mandar para você a minha namorada, conversa com ela, porque ela não tá feliz, ela não sabe o que ela quer, mas não é ela que decidiu. Foi a pessoa que indicou. Então, a gente, inclusive, chama esse cliente de visitante. Ele tá ali de passagem, porque ele não vai ficar. Não chegou o momento dele ser protagonista dessa mudança na vida dele. E aí tem o cliente que às vezes vai, mas a gente chama do reclamante, né? Que ele fica ali só olhando para o problema. Esse dá um pouco mais de trabalho, porque a gente está querendo resgatar para esse olhar do que é possível. Tem uns que precisa de terapia. Não é o foco aí no problema, né, no passado, que fica preso em algo, aí não é pra gente, né? A gente está olhando para o futuro. O que você ia falar, Má? Você ia complementar? É que o nosso processo com os clientes individuais, do nosso processo, fica muito claro que a gente trabalha olhando para o futuro e numa perspectiva positiva. Então, você está afim de entrar nesse processo? Da gente falar do que você quer olhando para o futuro, porque se você precisa olhar para o passado, é sinal de que o que é necessário para você nesse momento é uma terapia. Eu costumo dizer vai que te ajudar a entender, né, os reflexos que as histórias que você viveu geram para você no presente. O dia que eu saí da Sul América, é inesquecível esse dia, né? Eu saí muito querido, graças a Deus, sala cheia, né? Estávamos em pandemia. E eu recebi um WhatsApp do Gabriel Portela, que era o presidente da Sul América. E ele me falou o seguinte: Gustavo, ele chamava de Gustavão, é o seguinte, meu camarada, quebra o retrovisor. Não fica olhando pelo retrovisor, quebra. Ou queima a ponte, depende de como você escutou aí já, né? A cada avanço que você tem, você queima a ponte para não ter que voltar para trás. E ele falou assim, quebra o retrovisor, mas saiba que de alguma forma tem algumas pessoas que estão de olho na sua acelerada, na sua construção. Mas quebra, cara. Isso pode ser o mais importante dali para frente, para você sempre estar esperando e preparando o seu cérebro para novas informações. Depois disso, a minha vida mudou completamente. Às vezes eu costumo aqui começar algumas reuniões dizendo assim, galera, vamos quebrar o retrovisor. A gente sabe onde estavam os problemas, a gente pode passar aqui a tarde inteira reclamando, mas se a gente não olhar para frente, não vai rolar. Nós vamos ficar rodando, né? Esse é um dos... Acho que olhar para o passado sob o ponto de vista de como a Flávia comentou dos aprendizados, né? O que a tua experiência te ensinou para usar para os próximos passos que você quer dar é muito válido. Sim. Mas a Flávia se referia ao cliente reclamante. Não, reclamante, né? Eu estava trazendo o contexto de problemas, isso reclamações. Isso acontece, viu? O cliente, ele vê naquela reunião que ele vai ter com você uma hora para desabafar, assim, para reclamar. Isso não... Tudo bem, mas você pode reclamar com qualquer pessoa. Sim. Agora, a hora que ele está pagando para uma consultoria de carreira é para ele construir soluções. Sim. É para ele olhar para frente e se mover.
caminhos. Porque senão ele fica estagnado, ele paralisa. Agora, Flá, a gente falou de coragem, foi muito legal você ter me trazido que é a junção de coração e agir. E a palavra propósito, ela acaba se tornando combustível para alimentar o seu coração e o seu agir, ou ela é uma meta? Como que o propósito entra aí nessa brincadeira aí? Porque tem, acho que, relação direta, né? Entre a sua coragem e um propósito que te move. Eu gosto de definir o propósito como você usar os seus talentos a favor do mundo. A serviço do mundo. A gente estava falando de servir, né? Sim. Então, quando você descobre quais são os seus talentos, né? Aquilo que é muito natural para você, fica muito mais fácil você se movimentar, porque você ajuda a dar clareza de onde que você deve colocar a sua energia, né? Esses dias eu vi uma definição também muito interessante, que a Salete vai gostar, porque ela gosta muito do café, que fala assim, quando você está falando de talentos, é como se você tivesse uma caneca térmica de café que mantém o café quente, né? Ela tem essa função. Então, estar na área de talentos é você estar dentro de uma garrafinha térmica quentinho ali e a sua energia não vai embora, o calor não vai embora. Mas Stanley patrocina a gente. Pode ser. Olha, uma boa ideia para o nosso podcast. Aí, tá vendo? Com café aí. Já pensei em outra coisa. Quando você está numa área de competência, é igual a nossa linda caneca do Deamblor na sua carreira, que você põe o café, funciona, se toma, tá quentinho, mas tem um limite. Você é bom, funciona, mas tem uma hora que aquilo vai embora. E quando você está numa área de frustração, é um copo plástico furado. A tua energia vai embora. O que eu estou querendo dizer com isso? Você nem chega a usufruir do café. Não, vai embora, você não aguenta. Então, ao descobrir aquilo no que você é bom naturalmente, que é se manter na Stanley, na garrafa térmica aí, é você conseguir ser sustentável no que você faz, no que você entrega, com energia, com felicidade. Então, quando a gente está falando de propósito, é você conseguir colocar isso a serviço do mundo. Descobrir isso te ajuda, te dá coragem a se mover para isso que é tão bom, para isso que é quentinho, que é gostoso, que te dá energia. Você passa um dia inteiro fazendo e não sente. Você faz com muita qualidade. Você faz isso com excelência. Então, assim, tem que procurar entender isso, sabe? Eu acho que é aí que está essa junção. Dentro da tradição japonesa é que você encontrou o seu Ikigai. Vocês rodam a rodinha da Ikigai também? Ikigai. O que você é bom, o que você pode. Aquilo o que você faz gosta, bem pro mundo. o que faz bem pro mundo, Sim. aquilo que você sabe. Eu acho maravilhoso. Sempre eu dou uma olhadinha se eu tô dentro do meu Ikigai, pra ver se eu não tô deturpando o meu caminho, né? Muito bom. Ó. Falamos de propósito, de coragem. Aí a gente fica já pensando em umas tatuagens, né? Que a gente podia colocar. Uma de coragem seria maravilhoso. Eu quero, viu? Tá no meu bucket list. Fazer aí, uma de coragem. Eu acho sensacional. Eu nem gosto de tatuagem, né? Agora, ô Sam, quando a gente tá construindo uma carreira, a gente tem ali um período de alta performance, de ficar na direção, mas depois eu acho que a gente tem ali um flerte com a aposentadoria, vai acabar tudo isso, de como vai ser, o meu velocímetro continua na mesma velocidade ou não. Como é que a gente consegue, dentro do individual, né, se eu te procuro no momento da minha carreira, para eu usufruir daquela minha última década, daqueles meus últimos 5 anos, para dar qualidade? Como é que vocês atuam para esse executivo que está no seu sprint final dentro do regime CLT? Porque depois pode começar um outro sprint, né? Certo. Como é que a Ambler dá essa liberada na cabeça para que viva com qualidade esses últimos anos de performance? É interessante isso, porque, em geral, 5 anos atrás, pessoas ao redor dos 50 anos é que nos procuravam mais para falar sobre isso. E agora a gente vê 40, 35, já as pessoas olhando. O pós-pandemia fez com que as pessoas, durante a pandemia revisitassem o que de verdade é importante para elas e começassem a pensar mais no futuro. E aí, quando a gente fala de transição de carreira,
né? Seja no momento que for, a transição de carreira, em geral, as pessoas remetem muito para, puxa, estou infeliz, tal, vou mudar de empresa, vou mudar de carreira, vou empreender, vou fazer outra coisa. Vou me aposentar o ano que vem, então vou abrir uma franquia, vou fazer alguma coisa, uma consultoria, vou dar uma volta ao mundo. E eu até escrevi outro dia sobre a transição da carreira, qual o melhor momento para fazê-la. E no meu entendimento, o melhor momento para se fazer uma transição de carreira e pensar de uma forma estruturada, como a Mari traz a questão da estrutura, é quando você está no auge. Quando você está no teu melhor momento de carreira, você diz assim, puxa, cheguei onde quero chegar, fui promovido, tenho um ótimo salário, né? Esse é o momento para efetivamente olhar de uma maneira mais detalhada e com mais propósito, dizendo, bom, deixa eu usar esse tempo agora a meu favor sobre o que eu quero fazer da minha vida, da minha carreira em 2 anos, em 5 anos, em 10 anos. Porque quando eu estou no auge, eu tenho muito mais propriedade para entender os significados e efetivamente decidir, eu quero ir dessa empresa ou eu quero ficar nessa empresa, já que eu estou atuando como CLT. Sim. E não uma tomada de decisão pelos motivos errados. Né? Que às vezes eu estou num ambiente que não é bacana, não estou crescendo, o salário não é bom, aquelas questões ruins. Fechar o ciclo meio down é ruim, né? É ruim. Então, se eu estou em uma empresa e eu não estou bem, como que eu reverto isso, inclusive, para que quando eu sair de lá, como disse a Mari, eu tenha deixado amigos, efetivamente. A sala estava cheia para se despedir de você quando você saiu. Então, é essa questão de qual é a história que eu quero escrever dentro daquela empresa e que transição eu quero fazer. E aí, quando a pessoa nos procura, ela procura muitas vezes sem saber o que ela quer para o futuro. Ela sabe que vai precisar planejar, mas ela não sabe. Ou ela tem uma ideia, então ela quer trilhar sobre isso, sobre como construir isso, um passo a passo, um roadmap futuro. E aqui, muita coisa perpassa por... Eu estou em uma companhia e eu não estou olhando para o meu networking, para minhas relações, que lá na frente eu vou precisar. E muitas pessoas só buscam outras para networking quando estão precisando. E, na verdade, esse não é o conceito, não é a razão de existir do networking. O networking é uma construção, que eu até uso a palavra netweaving, que é uma construção de relações. Sim. Eu me relaciono com as pessoas porque eu gosto de me relacionar com elas. Se isso der algum negócio ou não, é outra história. Eu uso ser interessante e não ser interesseiro. Exatamente, né? É estar interessado no Sim. outro, né? E não o interesseiro. Então, tem uma série de questões, desde a pessoa entender no que eu sou boa. Quando a Flávia fala de talentos, muitas vezes aquilo que eu sou boa mesmo, eu não valorizo, porque é fácil. Eu faço com o pé nas costas. Você nem sabe que é um talento. Nem sei que é um talento. E aí a frase, né? A frase que as pessoas dizem, mas eu não faço, eu não faço força mas isso é tão para fácil. isso. Isso é tão muito fácil fácil para mim. Ou seja, isso não tem valor. Não tem valor. Então, Caramba. E aí é onde nós utilizamos ferramentas para que a pessoa se aproprie do que ela é boa. E a partir do momento que ela se apropria do que ela é boa, ela passa a ter mais clareza o que eu posso fazer com isso em outro momento da minha vida ou nesse momento. E a pessoa pode escolher. Por isso que a gente diz assim, o nosso grande papel como coaches é fazer provocações. As decisões, as escolhas, a pessoa tem todas as condições e recursos de fazê-la. Então, provocá-la a pensar e sair daquele looping que ela está diariamente. Acordo, vou para o trabalho, estou no home office, né? E não consigo parar para pensar em mim. Mas, e se você descobre que o grande barato da sua vida não era estar lá na cadeia de suprimentos, por exemplo, na cadeira que você estava? Perfeito. E aí? Como é que você, sei lá, dentro do mundo da startup, a gente fala, como é que você pivota a sua carreira? E aí vem a provocação que a gente faz. Tudo bem, você não quer estar aí. Então, qual é o seu plano para ir para outro lugar? O meu plano é ser marceneiro, que eu sempre quis ser na vida. Esse certo? É um dos meus, meu sonho. É ser marceneiro. Queria ficar o dia inteiro na internet montando coisa com madeira. Exatamente. Então, qual é o ponto aqui?
que você tem hoje sobre marcenaria? Você tem curso? O que você tem? O que você não tem? Então, começar a levantar isso para que você use esse tempo a seu favor, e faça de uma maneira planejada. Muitas pessoas, às vezes, não, eu não quero mais isso, chuta o balde. Sim. E no dia seguinte, bom, mas por onde eu começo? E qualquer empresa, nós como consultoria, qualquer empresa, ela tem um tempo aqui para ela se consolidar no mercado. Você também que empreendeu, tem um tempo onde você precisa investir, para plantar, para depois colher. Especialmente se você não tem nome naquela área. Então, você precisa construir isso e demora. Mas aí eu te pergunto também o seguinte, Flávio, vou aproveitar aqui passando com vocês. E se dentro dessa construção eu passo a tomar um caminho que distancia do principal interesse da empresa que eu estou agora? Como que eu faço isso? Imagina que eu descobri que o meu grande lance é comunicação. Eu estava lá em suprimentos. E aí eu sentei com vocês e tomei a decisão que eu vou ter um podcast, vou ganhar minha vida com podcast, ou que eu vou trabalhar numa área com comunicação. Mas isso vai se distanciando da cadeira que eu estou atualmente, até com alta performance. Como que faz isso? Seja egoísta com a sua carreira. Tá bom, tá respondido. Não, porque é a sua carreira. Você parou, pensou e falou, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ser marceneiro, não quero fazer isso. Eu quero trabalhar com comunicação. Acho que a tua história um pouco conta isso, Não, e eu tive um líder Gustavo? que falou, cara, eu tava só esperando o dia que você ia dar tchau. Eu sabia que era uma questão de tempo. E vai ser feliz, né? Ele tava muito... pouco até arrepio, porque é muito difícil. Talvez eu viver uma realidade dentro de... Eu tive bons líderes. Né? Tem alguns que não dariam essa chance, ou nem daria tempo de você pensar. Aí eu não sei se também se chamaria líder, né? Uma pessoa que não deixa nem você pensar ou se conectar com o seu propósito, o que você é bom, né? É que a Sá está comentando o que é o ideal, né? Você conseguir estar bem, né, profissionalmente e se preparar para um salto, para outra coisa que faz mais sentido para você. Mas nem sempre é assim. A minha história pessoal não foi planejada. Como foi o seu salto? A minha saída da vida executiva, ela não foi planejada. Foi algo pessoal que aconteceu, veio de fora. O pai do meu filho faleceu e eu precisei me voltar. A gente estava falando de ser mãe, de ser pai. Eu precisei me voltar para ele. Então, assim, não teve planejamento. Eu dei um salto. Então, assim, estava no melhor momento da minha carreira. Só que aí o que acontece? A gente vai com óbvio que tem uma preparação financeira, né? Que a gente comentou. Mas daí a importância, de novo, de você voltar a entender, caramba, do que eu sou feita. Eu acho que na vida eu não tinha muito parado para pensar nisso, né? Eu estava muito na ascensão da carreira, indo com as oportunidades que estavam acontecendo, com o meu interesse, a minha vontade, e fui crescendo. Só que na hora que eu parei, falei assim, nossa, de tudo isso que eu fiz até hoje, aí vale olhar para o passado e tentar entender, né? Nesse caso, a gente não necessariamente... Eu não vou quebrar o retrovisor, mas eu vou olhar assim, de tudo isso que eu fiz até hoje, o que eu mais gosto? O que vai... Já que agora eu posso parar e tentar escolher, foi uma escolha que eu fiz um ano depois, daí veio o Ambler, o que faz mais sentido? Falei, nossa, a minha trajetória toda, eu fui uma pessoa que gosta de pessoas, eu fui alguém que, como a Mari, assim, minhas estagiárias, né, minha primeira posição como líder, você tem um estagiário, né, eu te dou um estagiário. São super amigas, até hoje. Uma está morando na Itália, as outras moram no Rio, e é isso, eu gosto dessa troca, eu gosto de compartilhar o que eu sei, eu gosto de conversar, de provocar. É com isso que eu tenho que trabalhar. Então... Foi planejado? Não. Mas me voltar para do que eu era feita, do que eu gostava, do que eu me sentia bem, fez toda a diferença para ter mais, para dar esse Ambler do que eu queria fazer. E você estava com mais coragem na época e encontrou o propósito, totalmente. Exatamente. Agora, Mari, como é que foi o seu momento de salto de fé, de largar a cadeira que você estava de executiva
e empreender? Até que algum momento aqui vocês vão me contar quando vocês se encontram em 2018. Mas eu queria saber como foi o seu processo de desligamento da carreira executiva para empreendedora. Essa história é longa, eu vou tentar resumir. Tá bom. Quando eu entrei na última empresa onde eu trabalhei, eu entrei decidida que aquela seria a última empresa. E eu comentei isso em casa. Eu falei, olha, esse é meu último emprego. Tipo jogador de futebol. Seja lá o tempo que dure, e tomara que dure muito, vai ser o último. Porque daqui para frente, o meu próximo passo vai ser empreender. Então, eu já tinha isso decidido. E o primeiro passo que eu dei nessa direção foi o planejamento financeiro. O meu planejamento financeiro. Eu sabia que para eu fazer isso, eu precisava estar capitalizada. Sim. Então, a minha disciplina com relação a dinheiro, as minhas finanças pessoais, eu estudei muito para fazer isso da melhor maneira possível, porque era a minha base. Então, mesmo que eu não soubesse o que eu iria fazer depois, em algum momento eu iria descobrir, mas eu ia precisar ter fôlego financeiro. Sim. Então, isso estava muito claro e eu trabalhei nisso fortemente. E eu estava envolvida nesse meio. Depois, eu me certifiquei como planejadora financeira, porque foi exatamente no momento em que as coisas estavam desconfortáveis para mim. E eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E eu sempre fiz as melhores coisas da minha vida quando eu me senti desconfortável. Uhum. Porque Gera movimento, era né? o momento de decidir se eu ia olhar para o buraco ou se eu ia olhar para uma nova direção. E muitas vezes você fala, não é para cá, não é para cá que eu quero ir, senão eu caio no buraco. Para onde eu olho? E você, às vezes, não olha para o lado e não vê nada, não vê uma direção clara. Mas eu falei, não, eu vou estudar. Me estudei, me certifiquei como planejadora financeira e falei, beleza, tenho uma nova profissão. A hora que isso aqui acabar, eu vou trabalhar com isso. Comecei a me envolver com as comunidades daquele meio, me apaixonei, até que eu decidi, na época, que eu ia escrever um livro para falar sobre a importância das pessoas se planejarem financeiramente e descobrirem o que elas iam fazer com aquele dinheiro depois. Porque, por incrível que pareça, eu aposentava pessoas, né? Eu trabalhava com previdência. Então, vinham executivos, às vezes, se aposentar com rendas muito maiores do que o salário que eu ganhava, às vezes. E eu falava, nossa, se fosse eu, ia estar dando pulos. Esse cara vai sair daqui e vai comemorar, Imagina né? pegar 40% ainda. Cara, e eu via pessoas destruídas na minha frente. Eu via executivos, a maioria homens, totalmente desestruturados e com toda a condição financeira para fazer algo novo. E o cara não parou. Ou para não fazer nada, se eles não quisessem. O cara não parou nunca para... Pois é. Aí eu pensei, respondendo então a tua pergunta, é mais do que isso. Não adianta eu só oferecer para os clientes que talvez eu tenha na minha segunda carreira de planejamento financeiro, só como fazer gestão dos seus recursos. Eles precisam saber o que eles querem para a vida deles depois. E como é que eu ajudo essas pessoas? Foi aí que eu descobri a formação em coaching. E depois a Salete conta como a gente se conheceu, né, Pode Sá? contar já. Não, mas eu queria concluir nesse processo, para quem está nos ouvindo, que assim, muito embora eu tenha me planejado muito financeiramente, pensando no que eu ia fazer, no que eu gostava daquele tema. Eu sempre fui apaixonada por planejamento financeiro. E eu queria trabalhar com isso depois. Isso estava decidido para mim. Mas, no final das contas, e aí a Salete conta como a gente se conheceu, como a Ambler nasceu, aquela foi a opção que mais brilhou aos meus olhos. Eu tive outros convites para trabalhar em escritórios de investimento, em corretoras de seguro, como consultora financeira. Mas eu parei, eu falei, gente, eu fiz tanta coisa, né, por esse momento. Será que pela primeira vez na minha vida eu não posso ouvir meu coração? Chega uma hora que chega. E eu Olha a falei, coragem eu acho que aí. eu tô A coragem. cansada. Ai, quase que eu derrubo aqui. Eu falei, eu acho que eu tô cansada desse tema. Eu quero fazer alguma coisa nova. Eu quero fazer alguma coisa diferente. E elas surgiram na minha vida de uma forma que não foi planejada. Eu tinha mapeado aquelas pessoas que eu tinha feito relacionamento a minha vida inteira. Então você está querendo dizer que não adianta fazer planejamento, porque depois, na hora, surgem coisas novas e você muda? Valeu a pena ter planejado, porque aquilo me deu direção. Aquilo me deu foco, aquilo me deu energia. E você estava pronta para apertar o botão, né? Exatamente. Aquilo me mostrava uma luz no final do túnel, eu sabia como, eu sabia o quê, eu sabia por quê. E tudo bem. Quando eu estava pronta para saltar, eu saltei pro lado que eu quis.
A moto vem nessa época também? Veio. A moto vem também colocando aquilo que você tinha vontade de fazer. Não, veio ao longo desse processo em que eu me planejei, né? Se eu te contar a história do meu marido com isso também, a moto veio de um programa de coaching que ele fez, né, que a empresa contratou para apoiar o desempenho dele, e ele descobriu que o que ele precisava era fazer alguma coisa por ele. Que delícia. E foi aí que ele chegou em casa e fez assim, eu quero comprar uma moto. Eu falei, mesmo? Por quê? Ele falou, não sei, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Eu falei, então me leva junto, né? Que delícia. E aí ele comprou a primeira Harley, eu não aguentava lá na garupa, comprei a minha, e daí foi. Isso Muito faz bem. 15 anos. Que legal. Mas valeu a pena. Valeu a pena ter planejado, ter me estruturado e valeu a pena ter feito a pivotada no plano. E eu acho que o principal mensagem que você deixou, você estava pronta para apertar o botão. Tem gente que fica ensaiando. Tem gente que não tem coragem. Tem gente que nem sabe onde está o botão para apertar. Né? E você estava ali, de alguma forma, pronto. Mas foram anos me preparando. Não, então, né? isso eu costumo dizer, anos, na carreira empreendedora, né? A gente acha que vai ficar rico, que a gente vai conseguir do zero. E as estatísticas dizem que é muito pouca gente que consegue, com pouco recurso, com muita vontade e dar saltos. Cara, você precisa se planejar financeiramente. Olha, senão hoje, vai dar ruim. Só para deixar aqui algumas bases para as pessoas entenderem. Hoje vou fazer 54 anos a semana passada. Semana que vem, né? Semana que vem. Vou fazer semana. Eu vou fazer 54 anos a semana que vem. Isso aconteceu de 48 para 49, né? Porque a gente começou em 2019, foi quando eu fiz 49 anos. Mas eu comecei esse processo todo de me preparar quando eu estava chegando nos 40. E olha, não tem nada que me dê mais prazer. Praticamente uma década. Quando alguém dessa idade, sabe, chegando nos 40 anos, nos procura para se preparar. Porque você tem tempo de fazer as coisas. Você tem tempo realmente de se preparar, construir um network na direção clara de para onde você quer ir, estudar coisas diferentes, Perfeito. Testar. Se envolver em comunidades. Já quero contratar vocês. Agora, Salete, quando chega na nossa idade agora, desculpa a sinceridade assim, mas sem dinheiro, sem uma reserva mínima para uma emergência. E acontece muito. Precisando, ameaçado pela demissão, por uma demissão que parece próxima. A gente tenta mostrar alguma questão, mas é um esforço muito maior, muito mais assombrado de preocupações do que quando você consegue fazer isso com mais tempo. Sim. Porque o planejamento financeiro, ele te permite fazer escolhas. Sim. Então, eu contei aqui de onde eu vim, né? Em termos de onde eu saí. Eu comecei minha primeira atividade profissional. E eu lembro que lá ao redor dos 20 anos, eu li aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né? E foi muito interessante, porque lá ele traz um clássico. Ele traz a questão do conceito de abastança, né? Que é o de reserva, né? Então, muito dessa questão de que eu planejei lá pelos 20 e poucos, que aos 45, 50 anos, eu queria ter a minha independência financeira. Como eu não fazia a mínima ideia, né? Porque não tinha de cair morta. Mas era muito essa questão do meu querer e a minha atitude nessa direção. Então, assim, eu não tinha os elementos realmente de análise financeira e tal que eu poderia ter investido muito melhor, por exemplo. Isso é um fato. Eu acho que é importante se olhar e buscar alguém que possa acompanhar. E hoje a informação está muito mais... é muito melhor, né? Mas eu vejo assim que esse planejamento financeiro com tempo, usar o tempo a favor, é uma questão de saúde mental, inclusive. Porque aí você não fica pressionado para que os outros decidam por você e não você por você mesmo. Então, acho que esse é um aspecto bastante relevante quando a gente está falando de transição de carreira. Mas como é que você larga aquela cadeira quentinha, Ai, gente, gostosa, aquele salário? E você tem carro, você é mimado pelas companhias, gente. VR, cara, coisa mais maravilhosa. Você tem check-up anual. Tem check-up anual, você tem o carro da empresa, você tem um monte de mimos pela empresa. Como é que larga isso? Porque a gente você não larga, é arrancado de você. Ah. É arrancado de você. Quantas pessoas aqui devem estar nos ouvindo que alguém te acompanha, às vezes, até a portaria. Num dia você tem o computador, tem tudo, e você chega em casa e você não tem mais nada, né? Então... Não está sob seu controle. Não está sob seu controle, não te pertence aquilo é provisório. Você está mega ultra blaster diretor de uma empresa, você está hoje. É isso, né? A forma como você encara, não te pertence.
Não pertence. Então, acho que tem essa questão da transição. Eu fui desligada depois de 24 anos de empresa, no ano que eu considero que foi meu ano da melhor entrega. Caraca. Que eu fiz. E eu estava expatriada, morando na Colômbia, morando fora do Brasil há 4 anos. Tomando o melhor café do mundo. Tomando o melhor café do mundo. Isso não tem dúvida nenhuma. Aliás, na Colômbia foi onde eu aprendi a tomar café sem açúcar. Que isso é extraordinário. Você faz parte dessa seita, né? Não, essa é a turma. Então, eu acho que tem essa questão, né, de que a gente... Eu hoje, olhando para trás, eu vejo assim, muitas pessoas dizem, mas você ficou 24 anos em uma empresa? Não. Eu tive em várias empresas dentro dessa empresa. Teve fusão, teve aquisição, teve um monte de coisa. Eu morei fora do Brasil, estive em uma joint venture, construí uma empresa. Então, depende tudo da maneira como você vai encarando. E você pode crescer muito dentro de uma organização e fazer a carreira lá dentro. Como também você pode transitar por tantas outras. Mas aí a questão toda é da escolha, né, do que você escolher. Então, passa muito pelo planejamento financeiro, você se preparar para um pós-carreira mais tranquilo, né? E a gente vê hoje que muita gente na nossa faixa etária não tem essa condição. E a gente não vai poder contar com o INSS, né? Com a conta já não fecha há décadas. Já não fecha faz tempo. Antes mesmo de eu nascer, meu pai já falava. Eu escutava da barriga já. Ih, amor, olha, depender disso daí não vai rolar não. Não vai rolar mesmo. Então, acho que tem esse planejamento que é importante, né? Que a gente tenha presente. Né? Agora, Sá, existe o luto por ter sido desligado e existe o luto por ter dado o salto de fé. De você ter deixado algo muito bom, muito gostoso e indo para alguma coisa que não é certa. E só depende de você, mas sim, tem ali um ponto de construção. Como é que lida com o luto? Como é que você passou o luto do desligamento? É terrível. É? Porque o luto do desligamento meu, ele durou uns 4 meses. Porque eu fui desligada na semana do Natal, eu recebi a comunicação. Mas... Deu tempo de pegar a cesta ou não? Não tinha cesta. Não tinha. Não tinha cesta na Colômbia. Eu né? fiquei na empresa por 4 meses e não poderia ser comunicado ainda para as pessoas, porque tinha toda uma questão do parceiro da empresa lá na Colômbia, essa questão toda, tinha toda uma comunicação. Nossa, que horror. Institucional. Foi um horror mesmo. Porque, para mim, naquele momento, era uma vergonha muito grande, porque veio aquele aspecto de que lá atrás, muitas vezes, os pais da gente diziam o seguinte, não, mas por que será que fulano foi demitido? O que será que ele fez de errado? Sim. Lá atrás, né? Então, tinha muito essa questão, de repente, de trabalhar e se aposentar em uma empresa, né? Então, muitas pessoas ainda têm isso presente. Então, quando eu recebi a comunicação do desligamento, o primeiro passo é de euforia. Tá bom, vou. Aliás, o meu chefe disse que meu contrato estava encerrado. Até hoje ele não me disse por quê, né? Mas o meu contrato estava encerrado e ele está certo, né? Porque eu só tinha um contrato mesmo, o que é fato. Então, você passa por todas as fases da mudança. Da raiva, muita raiva, o que eu fiz de errado. E você vai andando nessas fases até a aceitação. Então, quando eu voltei para o Brasil, por ironia, o meu último dia de trabalho foi 1º de maio. No dia do trabalho. Essa é uma ironia fantástica. Então, foi onde eu decidi que eu não queria mais o mundo corporativo. Eu queria outra coisa que não sabia ao certo. Você já sabia o que você não queria. Eu já sabia o que eu não queria. E é o que a maioria das pessoas tem. Muitas vezes eu não quero acordar cedo, eu não quero. Tá bom, faz uma lista. Depois, ao lado de cada item, comece a colocar, então, o que eu quero colocar no lugar de cada uma dessas coisas que eu não quero. E foi por aí que eu andei. E ouvindo muito as pessoas que me conheciam e trazendo presente. Puxa, as pessoas te procuram para orientação de carreira, né? Veja quantas pessoas você formou. Você é reconhecida por isso, coisa que eu não Top realizava. Voicer, hoje. Hoje sim. É. Sim, olha que legal, hein? É um reconhecimento também, né? Sá, você fala, a Salete falou, né? E eu comecei a me culpar. O que eu fiz de errado? A gente está tentando descobrir até hoje o que ela fez de errado para ter saído da empresa. Porque uma coisa é certa. O que esta mulher conhece de gente, tendo trabalhado a vida inteira numa mesma empresa, você não tem noção. Então, assim, eu estou fazendo reunião com a diretora de tal área, de tal empresa. Salete, de onde você conhece? Trabalhou comigo lá em 2000 e bolinha. Sim. Mas isso acontece toda hora, é uma coisa impressionante. Sim. Então, como que pode, né? Você vê, eu não sei o que você fez de errado, mas muita gente confiou nela e no trabalho que ela fez, porque procura ela até hoje. Mas Sim. não é
buscar o que fez de errado no final das contas, né? Eu acho que as coisas têm ciclo também. Tem ciclo, Então, tem que ter esse olhar. O seu ciclo lá, por algum motivo, se encerrou. E olha que bom, foi a melhor Salete. coisa que aconteceu. Exatamente, olha que bom. Porque é aquela questão, né? Eu não teria pedido a conta. É um fato. Então, assim, o fato de eu ter sido desligado no final do dia foi um presente. Sim. Né? Exatamente. Então, acho que tem essas questões que, às vezes, a gente só olha, pode olhar o copo meio vazio ou o copo meio Sim, cheio. Né? sim. E essa questão do retrovisor eu vou levar para mim, tá, Gustavo? Porque eu quebrei o retrovisor. Eu tenho maior carinho, maior contato com todas as pessoas da empresa, mas as meninas que convivem comigo não me veem eu saudosista todo dia falando alguma coisa do trabalho. Eu virei a página. Que legal. Tenho, não. Virei a página definitivamente. E esse é um assunto que a gente às vezes ouve de alguns clientes que ficam, por exemplo, outro dia eu fiquei até preocupada porque eu atendi um potencial cliente, que ele trabalhou 40 anos em uma empresa e ele já saiu de lá faz 4 anos e ele falava como se ele estivesse lá ainda, no tempo presente. Então... Não desapegou. Não desapegou. O desapego é algo bem interessante, o quanto de coisas a gente precisa desapegar. Muito bem. Delícia conhecer a história de vocês. Uma pena que a gente tem um tempo de podcast. Quem está escutando a gente até aqui com certeza está amando. Mas eu vou convidar vocês mais vezes. E eu acho que a gente poderia fazer um minuto carreira, alguma coisa assim, sabe? Trazer um pouco das perguntas da rua para vocês irem respondendo. Se vocês toparem, a gente faz esse quadrinho aí também. Perfeito. Não dentro do Bacana. Empreenda Cash, mas dentro do LinkedIn, na distribuição, porque eu tenho um monte de pergunta aqui para fazer ainda. Eu saí na Sul América num momento muito legal, então já fiquei feliz que eu saí no momento certo, né? Eu sempre costumo lembrar, o Pelé largou o futebol com 30 e poucos anos. Exato. E aí você fala assim, por que ele largou? E aí você tem a resposta, né? Por isso que ele é rei. Até De repente, hoje. né? Ele fez na hora certa, no momento certo e deixou tantas lembranças. Qual é a hora de sair do palco, né? Isso, longe de mim dizer que eu sou um Pelé, mas eu tenho certeza absoluta que eu saí no meu melhor momento para poder viver o meu próximo melhor momento. Agora eu queria saber o seguinte, Flá, se eu abrisse minha mochila aqui agora, eu já tenho um livro que eu vou jogar na mochila sem ter te perguntado, mas eu já vou colocar lá de novo, que é sempre bom. E quem não tem costume de ler, pelo menos ouvir Pai Rico, Pai Pobre, no audiobook também é muito bom. Se eu abrisse minha mochila agora, para levar um pouquinho de você comigo, o que você deixa ali eu colocar dentro dessa mochila para começar a carregar de Flávia? Olha, um pouquinho do meu coração. Muito bem, da sua porque é minha coragem. coragem. É. E... eu acho que eu ia te dar um livro chamado Descubra Seus Pontos Fortes. É. Porque ele vai ser base. Os pontos fortes vêm de talentos, né? E acho que vai ser uma base importante para você. Para você entender que você focar no que você faz de bom vai te levar longe. Muito bem. Então, respondendo a sua pergunta, o que você leva na mochila, de uma maneira literal, no mês de setembro, eu fiz o Caminho de Santiago, foram 33 dias, 819 quilômetros, e uma mochila cujo peso dela, da água e tudo que eu precisava, era 6 quilos, para os 33 dias. Então, o que eu trago presente é a questão de que a gente pode desapegar muito mais, a gente carrega peso demais. A gente carrega gente que não precisa carregar, a gente carrega peso que não precisa carregar, a gente tem roupas no roupeiro que não precisa ter, a gente tem muita coisa que a gente não precisa carregar. Então, tem um livro que eu colocaria, que se chama Essencialismo, que traz muito presente o poder das escolhas, né? E quando a gente faz uma escolha, não necessariamente é uma renúncia, mas sim uma oportunidade. Eu gosto de olhar pela questão da oportunidade. Então, essa questão aí da caminhada, por isso que eu fecho dizendo que eu sou apaixonada por café, sim. Tenho lá um Café com Sassá lá no LinkedIn que você pode espiar, que é uma newsletter. Eu adoro cozinhar, conversar e conectar pessoas, além de caminhar, é claro. Então, bora lá, coloque sua bota. O que eu levo na minha mochila da Mari? Gustavo, eu vou te dar um conselho para você levar na sua mochila. Primeiro, divirta-se.
gaste menos do que você ganha e invista em autoconhecimento, que é fundamental para você entender o que faz sentido na tua vida. E se eu puder ainda indicar um livro para você ler, para que esses sentidos todos possam ser vistos da maneira mais positiva possível, assim como a Flávia mencionou, Shirzad Chamine, leia Inteligência Positiva. Perfeito. Que traz ensinamentos importantes para a gente conseguir olhar episódios, às vezes, dolorosos que a gente passa, todos nós passamos na nossa vida, e entender o quanto aquilo nos ensina, o quanto aquilo pode nos tornar pessoas melhores. Adorei, muito bem, muito obrigado. Agora, para fechar, quem tiver interessado em contratar vocês para desenvolver os líderes, independente do tamanho da empresa, todos os tipos de tamanhos, tem a necessidade, vocês estão lá. E se alguém quiser fazer um trabalho individual com cada uma de vocês, quais são os caminhos, Salete? Pode se conectar conosco através do LinkedIn, enviando uma mensagem no privado, né? Pode se conectar conosco através do nosso site, www.ambler.com.br. Tem um local, vamos conversar, você pode enviar uma mensagem através do contato @ambler para nós. Perfeito. Então, Ou por e-mail, contato@ambler.com.br. Perfeito. Ou nas redes sociais, no @Ambler Consultoria. Muito bem. Meninas, eu amei conversar com vocês. Fiquei com aquele gostinho de querer ter mais tempo. Mesmo sendo um dos fundadores aqui do estúdio, eu tenho que ceder esse horário para o próximo cliente, senão o Igor vai me matar. Mas eu queria passar horas conversando com vocês. A gente nem contou nossas aventuras. Nem né? contou as E a gente- aventuras. A gente só Olha- falou de coisa séria. Não, mas olha, não sei se a gente teve oportunidade de contar, mas a gente tem um apelido, né? Ah, é? É. Quais são os apelidos? Eu sou a Flávia. Eu sou a Mari. e eu sou a Salete. Pode nos chamar de Ambleretes. Se tivesse combinado, não tinha. Depois de 30 episódios, a gente faz isso bem. Muito bem. Direitinho. Muito bem. Delicioso para fechar. Pode fazer propaganda do nosso podcast Claro, também? onde que a galera Que é escuta vocês? Produzido aqui na Voz e Conteúdo. É isso aí. Ah, Flávia, conta aí do The One Blur na sua carreira. Dê um Ambler na sua carreira, tá no Spotify e no YouTube também pode ver o videocast no nosso canal, que é o @Ambler Consultoria. Convidados do meio, conversas entre vocês, Exatamente. com muito mais profundidade em episódios. Isso. Mais de quantos episódios já A saíram? gente tá com 32 na primeira temporada e vamos começar. Vai agora começar a segunda temporada agora, então. Aqui nesse espaço tão legal. Terminou aqui. Aqui na descrição do vídeo ou daqui do Spotify, tem os detalhes para você ir lá para o podcast delas, cada um no LinkedIn, que a gente conversou aqui, e também o site, tudo que a gente comentou. Se você está num momento da sua carreira aí que você precisa dar um unblur, né? Dá uma adorei. clareada. Uma clareada, eu acho que aqui ficou uma aula. Elas vão voltar individualmente, eu vou conversar com elas. E também nessa temporada, só para vocês entenderem, eu estou indo para a economia real e eu vou acelerar 4 microempreendedores. E o primeiro acelerado dessa temporada é um pai e o filho que pegam sucatas numa Fiorino, chama Caçadores de Sucatas. Então, parte do que a gente também vai trazer para eles é que cada episódio vocês deixaram aqui também alguns minutos de sabedoria para eles aplicarem também nos seus negócios, independente do momento que eles Legal. estão. Parabéns. Então, para quem acompanhar aí o Caçadores de Sucatas, também dentro do Reality Cast vai ter ali a gente apoiando o Adão e o Kelvin, né, que são os acelerados dessa temporada. A gente vai trazer um pouquinho de cada episódio que eu aprendi também, como que eu resumo para eles aplicarem nos seus negócios e levando um pouquinho das conexões e um pouquinho de todo mundo num círculo do bem. A gente vai fazer esse país dar super certo com o empreendedorismo. Bora lá. Mari, naquela câmera ali, deixa um recado para os seus 2 meninos, porque eles vão assistir esse podcast Será? na íntegra. Você sabe que santo de casa não faz milagre, Mas né? se eles não assistirem, eu tiro só esse corte e eu dou um jeito de chegar na mão deles. Manda um recado para os dois aí. É o Felipe e o João, é isso? Gustavo, eu acho que eu digo para os meus filhos a mesma coisa que eu disse para você. Porque foi algo que eu gostaria que tivessem dito para mim, talvez de uma outra maneira. Então, meu pai sempre me ensinou a gastar menos do que eu ganhava, mas talvez ele não tenha dado tanta ênfase que se divertir também é importante, né? Muito bem. E autoconhecimento foi algo que, ao longo da minha vida executiva, eu aprendi o quanto teria feito diferença se eu tivesse investido nisso lá no começo. Acho que eu teria ganhado bons anos
na minha carreira feliz. Na minha carreira feliz. Perfeito. Porque a partir do momento que eu passei a me conhecer melhor, entender qual era a minha essência, eu fui ao encontro daquilo que realmente me fazia feliz. E é isso que eu falo para eles o tempo todo. Muito bem. E você, pro Pablo? Deixa naquela câmera. Filho, que você me escute pelo menos uma vez na vida. Olha, que você tenha clareza do seu sonho. Isso é muito importante para nortear o caminho que você está trilhando agora. Você está na faculdade. Saiba que você tem todos os recursos dentro de você para você chegar onde você quer. Tenha clareza disso, não se esqueça. Saiba quais são seus talentos. Tua mãe te ajudou um pouquinho, que você sabe disso. E use isso a serviço do mundo. Você é muito especial e eu te amo demais. Muito bem. E você, Sá, para todo mundo que te ama e está espalhado entre Colômbia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, todos os lugares que você passou. É um cidadão do mundo. Um cidadão do mundo. Deixa o seu recado também. Então, eu deixo meu recado para todas as pessoas que estão a um passo de tomar um café comigo, né? Então, que tal um café? Muito bem. Procura lá no LinkedIn, na verdade ali, no LinkedIn a Sá tá lá como Top Voicer, ela tá prontinha para conversar contigo. Espero que você tenha gostado desse papo, assim como eu amei estar aqui. E não deixa de seguir as nossas redes, mandar esse episódio para alguém que tá precisando dar uma clareada na sua carreira, né? E conhecer aqui 3 mulheres fortes, lindas, que estão deixando uma história incrível, mas vão voltar aqui individualmente para contar para vocês. Então, já que eu vou cruzar elas bastante aqui nas salas do Estúdio Voz, a gente também vai fazer episódios contando a carreira, né, e o salto de fé empreendedor que elas estão construindo nessa empresa tão bacana. Vejo você no próximo episódio. Um beijo e tchau! Pode dar tchau pra galera ali. Tchau, tchau. Tchau! Muito bem.